O espelho e a luz, a revelação final. Essa palavra é preparada por Deus, para que um dia você esteja com Ele na eternidade. O espelho é um objeto que reflete a imagem daquilo que está diante dele. Você se põe diante do espelho, o que reflete nele? A imagem, a tua. É um espelho. A luz significa revelação, verdade, pureza e presença de Deus. Mas o espelho e a luz, eles precisam andar juntos. Porque um espelho, por mais nítido que ele seja, mais limpo que ele esteja, mas se não estiver uma luz sobre ele, não vai refletir nada. O espelho depende da luz para refletir a imagem de algo. Por isso o espelho e a luz. Mas você vai entender por que da revelação final. Quem é o espelho? Quem é a luz? E isso é muito importante você entender. Apocalipse. E hoje eu vou falar de muita gente que gosta de Apocalipse, por mais que é o livro da revelação, é isso que significa Apocalipse, o livro da revelação. E ele é um livro que muitos querem mastigá-lo, mas eu digo para você que se você entender o que nós pregarmos hoje aqui, é suficiente para você ser salvo. Apocalipse 20:12 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Quando diz vi também os mortos, era uma visão do apóstolo São João, que estava na ilha de Patmos, na Grécia. Ele era o último apóstolo vivo, estava lá, vivendo como escravo, e naquela gruta, naquele lugar, lá naquela ilha, Jesus aparece a ele e revela o Apocalipse. Por isso ele diz, e eu vi. E é importante que você veja nesta manhã, pela palavra de Deus, a revelação final. O livro da vida, o que seria? Contém os nomes daqueles que pertencem a Cristo e têm a vida eterna. Isso é o que contém no livro da vida, que cita aqui em Apocalipse. Apocalipse 13:8 diz o seguinte, que vem para embasar sobre o livro da vida. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi o imolado desde a criação do universo. Todas as pessoas que não consta o seu nome no livro da vida, queira ou não queira, adorarão a besta. E aqui fala do cordeiro imolado desde a criação do universo, quer dizer, cordeiro imolado, imolar significa dado em sacrifício. Jesus foi dado em sacrifício desde a criação do universo, para que aquele que crer tenha o seu nome registrado no livro da vida. Esse livro não está aqui na terra, esse livro está no céu, num lugar guardado por Deus. Êxodo 32, no versículo 31 fala do pecado que o povo havia cometido. E Moisés diz o seguinte, agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia, para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escrevestes. Moisés está afirmando algo, ali Moisés estava dizendo para Deus, olha, o povo pecou, e muito, mas eu rogo, eu coloco a minha salvação em risco, eu entrego a minha salvação se o Senhor não perdoar esse povo. Mas aonde eu quero chegar ele diz, risca-me, rogo-te do teu livro sagrado que escreveste, tira dali o meu nome. Desde o tempo de Moisés, ele citava o livro da vida. Olha a importância disso. Apocalipse 3:5. Assim,
O vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Jesus está garantindo, que o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum ele vai apagar o teu nome do livro da vida. Às vezes as pessoas estão preocupadas com muita coisa, estão preocupadas com a casa, com o dinheiro, com a roupa, com a chuva, com o presidente A, o presidente B, o que está acontecendo ao redor do mundo. Não tem que se preocupar, você tem que estar informado, mas as pessoas têm que se voltar para a sua eternidade. Há muita preocupação em ganhar dinheiro, há muita preocupação em cuidar disso e mais aquilo, e as pessoas estão esquecendo do principal. O seu nome está escrito aonde? Se o teu nome não está escrito no livro da vida, de que adianta você estar ganhando dinheiro, de que adianta você estar trabalhando, de que adianta você estar se esfolando na vida, se o teu nome não estiver ali, se o teu nome já foi riscado de lá, acabou para você. Há muita preocupação paralela àquilo que realmente você deve se preocupar. Aonde está o meu nome? Aonde eu estou registrado? Quem não tem o nome no livro da vida será julgado apenas pelas obras, e nenhuma obra humana pode salvar. Ei, é muita obra humana. As pessoas, inclusive dentro da igreja, preocupadas. Eu preciso fazer isso. Eu vou ajudar os pobres, eu sou salvo. Eu vou levar a cesta básica, eu sou salvo. Tem que fazer isso se você tiver condições, mas isso não vai te salvar. Isso vai gerar bênção para a tua vida aqui. Mas nenhuma obra humana vai salvar qualquer ser humano que seja, do que já passou, do que está, do que virá. Você entende isso? Está entendendo até aqui? Então aplauda o Senhor Jesus. Forte e bonito. Então eu expliquei para vocês sobre o livro da vida e embasei isso na palavra para você entender que o livro da vida é mais real do que essa luz que brilha nesta manhã. Agora, a palavra também cita que outros livros foram abertos. O que seriam os livros que cita ali em Apocalipse? Os livros possuem os registros das obras humanas, ou seja, tudo o que fizemos. Tudo, mas tudo que eu e você já fizemos, está registrado nos livros. O livro da vida só consta o nome do salvo. Agora, os livros das obras, que o Apocalipse cita, que foi aberto um livro, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. Então é sobre os livros que eu estou falando agora. Malaquias 3,16 diz: então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Deus, conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé, honravam o seu nome. Como é que é temer a Deus, honrar a Deus? É praticar obras, e isso fica registrado, está tudo registrado. O meu pastor não sabe o que a pastora estava falando aqui, do que eu trabalhei e fiz ali. A maioria de vocês não sabe. Eu posto coisas terminadas, concluídas ali na família Eira, no grupo. Para quem está ali no grupo, se alguém não está, pode deixar o seu nome lá no bookstore. Mas não há necessidade que o homem saiba, porque está registrado nos livros. Os atos do pastor Gil, está lá. Os atos do homem, do filho de Deus, Gilmar Schmidt. Eu não preciso que ninguém saiba. Está tudo registrado. Mas tem coisa que eu realmente não quero que ninguém saiba. Meu Deus. Está tudo registrado. Tudo que fizemos. Tudo. O que você concorda, o que você discorda, não importa. Se você esqueceu, está registrado.
Preste atenção. Mateus 12, 36 e 37. Jesus disse: por isso, vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Aquilo que talvez, infelizmente, às vezes as pessoas saem de um culto, de uma célula, de um seminário, e eu não concordo, diz para a esposa diz para o marido: o que é isso? Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aí, olha aquele irmão, olha aquilo, olha isso, e julga, e porque aquele perdoou, não devia perdoar, e fala, e aí larga palavrão, aí larga julgamento, e larga tudo. Não tem problema, eu como pastor, mesmo se falar mal de mim, não faça isso. Mas se falar, eu não vou ficar bravo com você, está registrado. O que Jesus disse? O que Jesus falou? Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Por mais baixinho que você fale, por mais oculto que isto seja, está registrado. Diga, olha nos olhos de uma pessoa pelo menos, e diga para ela assim: está registrado. Jesus falou, não é o pastor Gil. Se eu tivesse falado, não valia nada. Mas está na minha Bíblia, e está na sua, confira em casa. Eclesiastes 12, 14, o sábio Salomão registrou: porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. O que significa Deus conduzirá? Quer dizer, ninguém vai escapar. A juízo será posto às claras, e as claras é um espelho. Quando esse livro se abrir, esse livro é um espelho de tudo que tu falou, de tudo que tu pensou e de tudo que tu agiu. E Jesus, que é o grande juiz, a luz estará sobre este livro, que refletirá em você quem de fato você foi. Não adianta dizer para o pastor, para a pastora, para a esposa, para o esposo, para quem seja quem você é. Está registrado, e você não vai escapar disso. Porque a Bíblia registra que Deus conduzirá a juízo todos, brancos, pretos, mulatos, pardos, ricos, pobres, cultos, incultos, todos estarão lá naquele dia, de joelhos dobrados e clamando e confessando que só Ele é o Senhor. E os livros serão abertos. Ninguém escapará. Todos serão conduzidos a juízo. Por isso, eu não me preocupo com as injustiças que acontecem a nível de nação, e a nível de igreja, a nível de Eira Church. Eu não me preocupo, porque está registrado. Qualquer injustiça que eu cometer ou você cometer, você pode escapar aqui. Mas deste dia, que Deus conduzirá a juízo, você estará lá. Eu estarei lá. Ouça. E preste atenção no que eu vou te falar. Diante da santidade de Deus, nenhuma obra será suficiente para a salvação eterna. Você pode virar o mundo. Você pode construir templos para Deus, para a igreja, no mundo inteiro. Mas se o teu nome não estiver registrado no livro da vida, não vai servir para a tua salvação. Não há obra humana que possa salvar alguém para a vida eterna. Você consegue compreender isso? Você precisa entender isto, porque é disto que depende a tua eternidade. O pastor Johnny pregou aqui domingo sobre um Senhor.
sobre as iscas que Satanás lança para levar você para longe do único Senhor, do único Deus. O pastor Johnny também falou das pessoas que se escondem e não falam de Jesus. Gente, se existe obra que alegra o coração de Deus, é você revelar Jesus para as pessoas, falando dele, mostrando Jesus para as pessoas. Não entre na cilada de cair nas iscas, como o pastor Johnny pregou. Porque senão, você pode ficar de fora, porque tudo estará registrado nos livros. Aplaude a Jesus. Citando novamente o Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam ali registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Eu cito mais de uma vez durante essa palavra, esse versículo, porque ele é chave. E eu quero revelar mais algo para você sobre o livro da vida. O livro da vida garante a salvação, a entrada no reino de Deus. É isso. Se o teu nome está lá, ele te garante a salvação e a entrada no reino de Deus. Marcos 16, 16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Então, o nome no livro da vida vai garantir a tua entrada no reino dos céus. E os livros das obras determinam a sua recompensa no reino eterno de Deus, ou seja, o seu galardão. Se você tem o teu nome no livro da vida, então você vai entrar no céu. E se você vai entrar no céu e você realizou boas obras, elas estão registradas. Isso vai determinar o seu galardão. O que é galardão, pastor? É o resultado daquilo que foi feito em fidelidade ao Senhor. Teve noites que eu quase não dormi de tão cansado, e não precisava ter feito tudo isso. É que o meu estilo de trabalhar, eu não começo algo e deixo para trás. Tudo que eu começo, eu quero terminar. Eu fiz jardim aqui, tudo que cabia a mim eu fiz. E acompanhei todas essas obras. Porque por mais que temos irmãos que ofertam, que nos ajudam, mas se um líder não pegar a frente, nada disso aconteceria. Depois você dá uma olhada, antes de você ir embora, vai ali, olha o galpão, como ficou. Ainda não está totalmente pronto. As salas kids, está ficando tudo muito lindo. Mas por que eu me esforço tanto? Porque não é porque eu sou o pastor que eu tenho um monte de galardão lá. Não é por isso. É pelas minhas obras. Os livros têm registrado lá as obras do pastor Gil, do homem Gilmar Schmidt. E eu faço de tudo para que o meu registro esteja recheado de obras, porque eu creio no galardão. E vejam vocês que as pessoas às vezes duvidam da ressurreição dos mortos, que Jesus prometeu: todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia, e terá vida eterna com ele. Então vejam vocês, que Apocalipse 22, 12, olha o que revela. Jesus disse: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho, para premiar a cada um segundo as suas obras. Alguém pode me responder que morto, como é que se todo mundo fosse morrer e permanecer morto, ia receber galardão para quê? Ossos jogados dentro de um caixão, vou receber galardão para fazer o quê? Galardão é dado para vivos, e serão os ressuscitados em Cristo. Você tem que prestar atenção no contexto da palavra de Deus. Jesus está afirmando, Ele está dizendo: trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um de vocês segundo as suas obras. Quais são as suas obras? O que você tem feito?
Eu não mando mensagem no grupo, eu não peço para ninguém vir aqui me ajudar, mas eu não quero galardão só para mim. Eu espero que as pessoas, e vocês a partir de hoje, ouçam essa palavra e comecem a realizar boas obras para um dia não somente chegar no céu, que é o principal, mas receber o que Deus está prometendo. Porque serão os livros com seus registros das suas obras que vão determinar a sua recompensa. Como eu creio fielmente nisso, minha gente. Não me importa se me dói o corpo. Não me importa se eu tenho dificuldade para dormir, às vezes tão cansado. Não me importa o horário que eu tenho que orar por você. Não me importa, porque as pessoas que me chamam, pessoas que pedem conselho, sempre que possível eu tenho atendido. Por quê? Porque eu sei que isso tudo está registrado. Bom ou ruim, tudo que nós fizemos está registrado. Aí as pessoas estão preocupadas com essa coisa miserável que esse mundo apresenta. Dinheiro, casas, carro, empresas, isso tudo são coisas miseráveis, e me entenda por favor, são coisas necessárias enquanto estivermos aqui, sim, mas são miseráveis porque vão apodrecer, porque vão enferrujar, porque vão desaparecer, vão ficar. Mas o que vai determinar o teu sucesso eterno é você chegar no céu e receber o teu galardão. E não é o pastor Gil que está falando, é a minha Bíblia e a tua. Jesus disse: eu trago comigo o teu galardão, eu vou premiar você conforme as tuas obras. Ah, pastor, se vire, a igreja que se vira, os irmãos se viram, eu não quero dizimar, não quero ofertar, eu não quero trabalhar na igreja, eu não quero saber de ministério nenhum na igreja, eu não quero ir para a célula, eu não quero ser líder de célula, eu não quero falar de Jesus. Não tem problema. Ah, você pensa assim, você quer assim, está tudo registrado. É contigo, meu amigo, é contigo. Eu falei, avisei vocês que ia ter muita clareza nesta palavra. Ah, eu quero viajar, eu quero beber, eu não concordo que crente não pode beber, não pode fumar, não pode se prostituir. Pode fazer. Ué, quem está te proibindo? Quem proíbe? A Bíblia aconselha. Se tu fizer, tu está fora. Vai estar registrado. Ah, eu não concordo, pastor, agora Deus está lendo o teu pensamento. O inimigo não pode, mas Deus lê o teu pensamento. O que você está pensando agora está registrado. Está registrado. Que loucura é essa? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Tudo registrado, irmãos. Isso tem que ficar muito claro para você. Deus avalia não apenas o que fizemos, presta atenção, mas também como fizemos. Deus avalia como nós estamos cuidando aqui desse templo, onde nós nos reunimos para louvar e cultuar ao único Deus que existe. Mas Deus também avalia como fizemos. Um exemplo, estamos concluindo o Galpão Eira, tem muitos irmãos ajudando, ofertando, trabalhando, tá, beleza. Então tá bom, toca o banzé, podem fazer. Eu estaria fazendo, mas Deus também está avaliando como eu estou fazendo. Aí eu estou 8 horas da noite com a luz da lua, plantando as últimas gramas ali e não vou embora sem regá-las. Não é para mim, não é nem, que não é meu e nunca vai ser, aqui é da igreja, nós logo vamos comprar, porque Deus vai prosperar pessoas de tamanha grandeza aqui, nós vamos comprar à vista aqui. Sabe por quê? Porque Deus vê o amor que a gente, começando por mim como pastor, Deus avalia o que eu faço e como eu faço. Ah, eu vou no culto. Deus avalia que você veio no culto, mas Deus avalia também como você veio no culto. Qual a intenção do teu coração em estar aqui? Está registrado. Está registrado, irmãos. Você não está servindo uma religião, que não é lugar de religião. Aqui é o lugar de amar a Deus e servir a Deus. Aplauda Jesus.
Como estamos falando de vida eterna e galardão nesse momento, ouça. Vida eterna e galardão são duas realidades do céu. Vida eterna e galardão aqui na terra não existe. São realidades do céu. Vida eterna significa a herança de todos os salvos. Galardão, a recompensa dos servos fiéis. Glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Em Apocalipse 20, 12, que nós estamos trabalhando esse versículo, eu garanto para você que nessa abertura do livro da vida, que é um espelho que vai refletir se o teu nome está lá ou não, perante o grande juiz que é Jesus, e Jesus disse em João 8, 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz, a palavra é o espelho, o livro é o espelho quando se abrir ali. Então ninguém fugirá desse dia, da abertura dos livros. Ninguém fugirá. Ah, mas pastor, eu não consigo crer, eu não creio, não tem problema. Ninguém fugirá desse dia. Não há forma de fugir. Porque Eclesiastes está registrado, Deus conduzirá a juízo todos. Os livros serão abertos e como um espelho refletirão a sua vida através das suas obras ali registradas. Abrir os livros é um espelho, vai refletir em você, pela luz que é Jesus, a presença do grande juiz ali, que vai abrir os livros. Vai refletir tudo em você, o que você fez. Aqui dentro da igreja, lá na tua casa, lá na tua empresa, lá no teu emprego, lá na rua, por tudo, onde você fez. Tudo que você fez está ali registrado. A sua história estará ali refletida, não como gostaria que fosse, mas como realmente foi. Prestou atenção? A tua história vai estar ali refletida, meu irmão e minha irmã. Talvez não como você queria que fosse, mas como realmente foi. Nenhuma vírgula vai dar para ser mudada. Nenhuma vírgula. Nada. Tudo registrado. Seus atos são o teu espelho. Nada ficará oculto perante a luz de Jesus Cristo. Quando o livro, que é um espelho da tua vida, receber a presença de Jesus, que é a luz, nada ficará oculto. Todas as falhas, defeitos, pecados, injúrias, omissões e até as intenções do coração, boas ou ruins, ficarão expostos perante a luz de Cristo. Tudo. O que você escreve no celular, quer dizer, a tua mulher não vê, o pastor não vê, um líder não vê, está tudo lá. Tudinho. E aí a vida não vai para frente, né? A vida não anda. Por quê? Como já está tudo registrado, as obras aqui na terra, eu preciso falar isso, é um adendo à palavra. As tuas obras, ou elas atraem na tua vida bênção, ou elas atraem maldição. Como está tudo registrado, até o que você pensa, que são as intenções do coração, isso norteia a tua vida aqui na terra também, com bênção ou com maldição. Não adianta culpar Deus, culpar as pessoas, ou quem que seja. Culpado é você. Quem determina o teu sucesso ou insucesso aqui por enquanto, também são as tuas obras. Se são boas ou se são ruins. Hebreus 4:13, olha o que o escritor de Hebreus registra. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente, olha a palavra, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Está às claras.
Às vezes a pessoa pensa na família. Mas o meu filho, a minha filha, ele é tão bom. E de fato às vezes é, né? É trabalhador, ele compra, ele paga, ele ajuda os pobres, ele faz aqui, ele faz ali. Mas a intenção do coração não é boa. O nome não está registrado no livro da vida. Começa a pregar para essas pessoas. Começa a trazer para a igreja. Começa a falar de Jesus. Ei, porque nenhuma obra humana vai salvar alguém. Por mais boa que esta pessoa tenha sido. Não é palavra minha. Está na minha Bíblia e na tua. Ou você crer, ou você está fora. Pastor, mas eu não concordo nada disso. Então você está perdendo teu tempo aqui na igreja. Aproveita os poucos anos que você tem ali fora e derreta a tua vida lá. Porque não vai entrar no céu. Aqui é lugar de quem quer ser salvo. Aqui é lugar de quem quer viver uma vida digna, decente, abençoada nesta terra. Eira Church, onde eu sou pastor. A verdade tem que ser explícita. Porque eu não quero dar conta do teu sangue fora do céu. Porque eu preciso dar conta das vidas e das almas que Deus tem colocado em minhas mãos, como responsável, como pastor. Por isso eu preciso explicitar a verdade para vocês. Porque nós devemos prestar contas, a Bíblia diz. João 3, 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. A luz é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Porque quando você se aproxima de Jesus, a luz de Jesus, ela reflete sobre você. E ali mostra quem você é. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então a luz, ela revela quem você é. A presença de Jesus revela o caráter, a personalidade de cada pessoa. E você é como um espelho. Você reflete para o mundo quando você se aproxima de Jesus, quem realmente você é. Naquele dia, irmãos, o grande juiz abrirá o livro da vida. E perante a sua luz, você saberá se o seu nome consta nele. Naquele dia. Quando será esse dia, pastor? Quando será essa revelação final? Eu não sei, eu falo dela, mas eu não sei o dia, ninguém sabe. Jesus disse, nem o filho sabe, senão o pai. Nem os anjos sabem, senão o pai. Ali, o grande juiz abrirá esse livro. Ele é a luz. E esse livro é o espelho. E lá vai constar se o teu nome está ali ou não está. Pastor, mas eu tenho muitas obras más que eu realizei antes de eu mudar a minha história aceitando Jesus e tudo. Essas obras também estão registradas. Porém a graça de Jesus, o sangue de Jesus vem e elimina isso. Isso é apagado. Porque você aceitou Jesus. Porque você colocou o teu nome no livro da vida. Agora, a partir desse momento, todas as tuas obras continuam sendo registradas, boas ou más. Então a pessoa se batiza e ela meio que abandona. Eu me batizei, eu estou salvo. Agora eu vou fazer tudo que eu tenho direito, tudo que eu pensar. Se são obras más, e você não se arrependeu disso, o seu nome pode ser riscado do livro da vida. Por isso que muitas pessoas dentro da igreja, batizado e tudo mais, naquele dia, quando o livro se abrir, quando refletir, quando esse espelho refletir se o teu nome está ou não, muita gente terá surpresa, achando que o nome está ali, talvez não esteja.
Porque o velho homem, a velha mulher, que foi pregada um dia na cruz, desceu da cruz pelo pecado, pelos erros, pelas falhas. E isso está registrado. Então não há salvação só porque você se batizou. Não, nunca deixe isso entrar no seu coração. Mantenha-se a salvo. A sua eternidade estará revelada diante da luz de Cristo. Apocalipse 20:15. Olha o que Jesus disse: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida. O livro foi aberto, né? Vai ser aberto ali, o espelho da tua vida, dentro do livro. Se o teu nome consta ali, você tem direito à entrada no reino dos céus. Mas se o teu nome não consta ali, olha o que Jesus disse: cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Talvez como é tranquilo ouvir isso sentado aí na cadeira, vivo, né? Parece que a pessoa nunca vai morrer, né? Parece que o tempo nunca passa. Mas, nos últimos dias, nesse ano, alguém contou pelo menos uma história do teu bisavô? Hã? Alguém ouviu alguma história do bisavô? Um dia talvez ele esteve sentado numa igreja como você está aqui. Ele já foi. Você vai também. Então não leve como uma coisa natural. Assim, o pastor está falando, está registrado, eu estou aqui, sou novo ainda. Mas você vai embora. O tempo vai passar. E se o teu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A sua eternidade estará revelada diante da luz de Cristo. Perante o espelho e a luz, todas as pessoas saberão se ficarão separadas de Deus ou unidas com Ele na eternidade. Todas saberão. Irmãos, eu quero ler Apocalipse 20, do versículo 11 e o versículo chave que nós estamos falando, para mim e para o fim. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. O grande trono branco significa o dia do juízo final, o local do juízo final. Vi também os mortos, grandes e pequenos, quer dizer todos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Pastor, eu quero, para me entender melhor, eu quero uma clareza, daí o que acontece depois disso tudo que o senhor explicou. Porque você precisa entender o seguinte, que nós temos que fazer boas obras sempre. Mas lembrando que pelas obras humanas ninguém será salvo. Então você precisa entender o que eu vou te revelar agora. Por mais que você passou uma vida inteira realizando boas obras, segundo a Bíblia, se o teu nome não for encontrado no livro da vida, todas estas obras no inferno não terão valor nenhum. Você terá perdido todo o teu tempo. Então a primeira coisa que se deve fazer é ter o teu nome registrado no livro da vida. Ter Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador, e disso tu não abrir mão por nada. Por isso Jesus afirmou em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se o teu nome for riscado no livro da vida, todas as tuas obras, e falo das boas, não tenham valido para nada. Por quê? Porque não é pelas obras que você vai entrar no céu,
Porque no céu você entra com o teu nome no livro da vida. E uma vez com o teu nome no livro da vida, os livros se abrirão. E aí as tuas obras serão avaliadas por Deus e como elas foram realizadas. E isso vai determinar o teu galardão. Que é um prêmio que Jesus disse, eu trago em minha mão. E vou premiar com galardão aqueles que estiverem no livro da vida. Então você não quer perder as obras boas que você realiza? Não tire o teu nome do livro da vida. Não tire. Saiba entender isso, irmãos. Sempre que vocês vê pessoas fazendo grandes obras, não tem problema. Pode achar lindo e bonito, não tem problema porque é. Mas tenta conhecer quem é a pessoa. Porque às vezes a pessoa está fazendo grandes obras e tem muitas heresias por aí, que pregam, muitas doutrinas loucas que pregam que as pessoas têm que sair pelo mundo fazendo obras para serem salvas. Obras humanas somente não salvarão ninguém. A única obra que salva o ser humano é a obra da cruz do Calvário. Essa é a única. E naquele dia, lá no trono branco, onde todos estarão de pé, por que que eles estão ali? Porque os livros serão abertos, e logo após isso, o que acontecerá? Jesus revelou, a revelação final. Mateus 25, 34, eu só vou ler 2 versículos, o primeiro: então dirá o rei, que é o grande juiz, a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Que em nome de Jesus eu e você estaremos lá. Aí, irmãos, termina tudo em relação a esse tempo. Vinde, Jesus disse, recebam o que foi preparado desde a fundação dos tempos. Aí nós vamos receber os nossos galardões, mediante o que está registrado nos livros. Aí vocês saibam entender, por que eu não precisaria ter os carros que eu tenho, e eu trabalho, e eu faço, e eu digo para vocês, eu não tenho mérito nenhum nisso. Todo mérito, todo crédito é do Senhor, é Ele que me motiva, é Ele que me mostra, é Ele que me revelou, o que revelou para você nesta manhã, os galardões que eu tenho. Ah, vocês não pensam, eu teria condições, talvez mais do que muita gente. Eu tenho minhas empresas, eu poderia pegar, só viajar, chegar aqui de domingo, pregar aqui em cima, sair daqui, já domingo à noite, segunda desaparecer, voltar no domingo, viver aquele vidão, né? E os meus galardões? Porque galardão não se entrega para morto, mas para quem ressuscitou em Cristo. Aí está a prova, irmãos, que nós vamos ter uma vida depois. Por isso Jesus disse aos da direita: vinde, amados do meu Pai. Quer dizer, o teu nome foi achado no livro da vida, você vai estar do lado direito, o lado dos salvos. Quem vai estar desse lado? Aplaude a Jesus. Mas para concluir, Jesus foi claro que existem os dois lados. Mateus 25, 41. Mas o rei, o grande juiz, ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Meu Deus, gente. Vocês lembram do Apocalipse? Aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Serão os malditos. Jesus disse: os da esquerda, que estiverem na esquerda, porque as ovelhas estarão à direita. Os que obedecem, os que obedeceram, os que creram, os que se manteram firmes até o final. Agora os bodes, os rebeldes, os que acham que podiam tudo, que julgavam tudo, estarão lá, malditos. Apartai-vos de mim. Ali acontece a separação com Deus. A maior dor de Jesus, irmãos, não foi ter a sua carne arrancada,
ser humilhado, ser maltratado, ser torturado. A maior dor de Jesus na cruz foi sofrer a separação com Deus. Quando ele entregou o Espírito e morreu. A separação com Deus. Vocês sabiam, eu vou revelar para vocês, que nem o diabo até hoje sofreu a separação com Deus? Porque ele ainda está no mundo. O diabo sofrerá a separação com Deus neste dia. Neste dia, aonde muitas pessoas, que são os malditos que a Bíblia fala, cairão no lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios, os anjos caídos. Não foi preparado para mim e para você. Mas por que tem pessoas que vão para lá? Porque não mantiveram, não colocaram e não mantiveram o seu nome no livro da vida. Aí, você vai ficar se preocupando, tendo problema de saúde, por causa de dinheiro? Porque ainda não comprou aquela casa maior, porque ainda não comprou aquele apartamento, porque ainda não comprou o 10º apartamento, o 3º, o 2º, porque ainda a empresa não faturou isso, porque eu ainda não ganho tanto, porque ainda meu filho não conquistou isso, minha filha aquilo, e porque eu não consegui receber um abraço do meu pastor, e não sei o que, são tantas loucuras, que as pessoas se preocupam. Não se preocupe com nada disso, irmãos. Apenas seja feliz, seja fiel a Deus, e Deus vai acrescentar tudo na tua vida. Agora se preocupe aonde está o teu nome registrado. Porque o espelho e a luz trarão a revelação final. Os livros serão abertos. E refletirá em você. Quem você é. Quem você foi. Um outro livro vai revelar se o teu nome consta ou não consta ali. Irmãos, me escutem por favor. Não coloquem a salvação de vocês em risco por nada. Cuidem o que vocês falam, cuidem o que vocês pensam, cuidem com a intenção do coração de vocês, e prestem atenção um pouquinho no pastor de vocês. Eu vim para cá para ser um líder, e eu sou um líder. Eu preciso dar o bom exemplo, e eu não sou perfeito. Aquilo que eu posso estar fazendo de errado, deixa que Deus me julga, deixa que Deus cuida de mim, ore por mim, mas isso você ignora. Mas preste atenção nas minhas virtudes. Eu sou teu líder, eu sou teu pastor. Assim vale para minha esposa, vale para o pastor Johnny, a pastora Thay, vale para o teu líder de célula. Preste atenção nas minhas virtudes. Se você me vê plantando grama, não é por dinheiro, eu não sou pago para isso. Não é para agradar o meu pastor, porque ele ficaria feliz sabendo que eu estava fazendo isso, mas ele não sabe. Não é para agradar você, que às vezes está dentro de casa, sentadinho no sofá e tudo, e está certo, você merece. Mas não é para agradar, não é para mostrar para ninguém. Ei, é que foi revelado para mim que há galardões. Jesus disse, eu trago em minha mão e vou premiar conforme as tuas obras. Galardão é regalo, é presente. E isso não se dá para morto, falo novamente, se dá para vivo. Eu estarei vivo, eu estarei ressuscitado. Para toda a eternidade, unido a Deus. Sempre que você se vê no espelho, com luz, lembre do espelho e a luz, a revelação final. Aplaude ao Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito.